Para você que quer ver as suas suculentas brotando, crescendo, desenvolvendo e livres de algumas doenças como fungos, o vídeo de hoje então é para você, porque eu vou conversar com você um pouquinho hoje aqui sobre fertilizante e sobre fungicida. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje, como sempre, é atendendo a pedido de amigos e amigas inscritas no canal que durante a semana deixaram muitos comentários com dúvidas sobre fertilizante e sobre fungicidas. Algumas pessoas me perguntaram até se o fungicida ele tem efeito de fertilizante, né? Se ele ajuda no crescimento, desenvolvimento da planta. E na verdade, assim, o fungicida ele é um remédio, né, para a planta e ao mesmo tempo ele é um veneno para a doença que é o fungo. Então é bem importante a gente fazer essa diferenciação, porque tem alguns fertilizantes que ele tem um certo efeito fúngico, porque ele ajuda contra fungos, né? Mas fica tranquilo e tranquila que eu vou deixar bem explicadinho durante o vídeo, principalmente para você que quer ver as suas plantas desenvolvendo assim, ó, tanto na questão de brotação e floração, né? E antes de mostrar para você então o fungicida, o fertilizante aqui, eu vou mostrar para você alguns benefícios, alguns efeitos bons que nós tivemos aqui usando esses dois produtos que eu vou passar para você na sequência, que é a questão realmente da brotação e floração. Quem acompanha o canal já viu muitas vezes por aqui algumas plantas que à medida que elas vão crescendo, elas já vão brotando, já vão florescendo. Não é aquela coisa de ter que esperar muito tempo para acontecer a brotação e a floração, como é o caso dessa McDougall aqui, ó. Já vai crescendo e florescendo ao mesmo tempo. A mesma coisa são outras suculentas, ó, que já vão dando mudas. A gente já vem aqui, faz uma poda de beliscão, já leva para um outro vaso e vai esparramando mudas para todo lado. E uma grande maioria elas fazem isso aqui, ó, ao mesmo tempo que elas vão dando a haste de muda, elas vão dando também a haste floral, né? Então a gente acaba curtindo as duas coisas ao mesmo tempo, a mudinha e a floração. A Echeveria perle, por exemplo, todo mundo gosta dela, todo mundo quer ter vaso cheio, mas todo mundo sabe também a dificuldade em cultivar essa planta. E aqui o que tem ajudado a gente a manter elas bem é o fertilizante que eu vou passar para você hoje, que ele tem efeito fúngico, né, contra fungo, e também o fungicida, que normalmente quando a gente vê uma pinta preta nela aqui, a gente já prepara ele e já dá um bom banho nela aqui, para poder ajudar a proteger e manter ela viva, né? Vou só mostrar para você mais um exemplo de suculenta, que é essa daqui, ó, que é o Sedum cuspidatum, que também é uma planta que vai brotando, dando mudinhas e dando muita haste floral ao mesmo tempo. Isso aqui acontece justamente porque a gente dá para elas esses cuidados com esses dois produtos que eu vou mostrar para você agora na sequência. Que são dois produtos que ele ajuda a planta tanto na questão da fertilização para elas ficarem férteis e dar muita floração e muita muda, mas ao mesmo tempo ajuda na proteção contra doenças, porque existem macros e micros nutrientes essenciais aí para a planta usar, né, a benefício dela para ela crescer, brotar, desenvolver, florescer. E o melhor ainda é que tudo que eu trago aqui para o canal, normalmente eu gosto de trazer receitas ou dicas aqui de coisas que são bem baratinhas, né? Como é o caso do fertilizante e do fungicida do vídeo de hoje. É o sulfato de cobre, né? Eu acredito que não seja novidade para muita gente. Quem acompanha o canal já me viu mostrando aqui várias vezes o sulfato de cobre. Mas hoje eu quis trazer uma informação atualizada para você. Independente de marca, né, do nome do produto, o que eu quero que você realmente se atente, né, preste atenção na questão da informação, é a questão do sulfato de cobre já na dosagem certa, porque esse aqui que eu estou mostrando para você, esse aqui ou qualquer outra marca, é importante que ele venha desse jeito aqui, ó, nessa cor, verde clarinho, porque assim ele já vem preparado na medida certa para a gente aplicar nas plantas. E depois que eu aprendi a importância do sulfato de cobre para as plantas, aqui não deixo faltar, né? Então tem esse aqui ó, também, ó, que é um pouco mais azul claro, tá vendo? Então aqui a gente sempre compra e vem todas as informações no rótulo, né? Na embalagem do produto. Como você pode ver aqui, ó, ele pede para aplicar 2 colheres de café ou 5 gramas
para 1 litro de água. E agora eu vou te mostrar um outro que ele vem muito forte e é por isso que é importante tomar cuidado, que é esse daqui, ó. Normalmente ele é vendido em saquinhos de meio quilo, de 1 quilo. Esse aqui as pessoas compram ele mais para fazer limpeza de piscinas, né? Piscinas de azulejo. E também para fazer o preparo da calda bordaleza. Aí coloca esse aqui, que é o sulfato de cobre, com leite e também cal virgem. E esse daqui ele é muito mais forte, então se for usar ele tem que ser em doses bem menores ainda. Aqui quando eu vou preparar, eu utilizo essa colherzinha aqui, ó, porque ela tem a medida de colher de chá e colher de sopa, né? Como no caso do sulfato de cobre, o próprio nome já fala, ele é um micronutriente. Quando fala que é um micro, significa que a planta precisa de menos, né? Então a gente tem que colocar uma dose bem menor. Então aqui eu coloco uma colherzinha pequena, num pouquinho d'água só para ralear mesmo, né? Para não ficar empelotando e não entupir o pulverizador ou o borrifador. Normalmente quando eu vou aplicar eu gosto de deixar ele preparado uns 2 dias antes, porque assim ele dissolve bem e fica bem dissolvido, como é o caso do que já está preparado aqui, ó. Esse aqui é o que eu vou usar hoje, né, para poder gravar e mostrar aqui para você, porque ele já está bem diluído e com certeza não vai entupir o pulverizador. E aí na hora de aplicar é só mesmo dar uma leve chacoalhada, que ele já se mistura bem aqui, fica bem homogêneo. E aí eu coloco lá no pulverizador e faço a aplicação. Eu uso aqui um pulverizador de 2 litros, mas normalmente eu faço aqui uma aplicação de 4 vezes, né? 4 vezes desse aqui, então dá uns 8 litros. Então é por isso que normalmente eu preparo essa quantidade, que é o suficiente então para poder aplicar em todas elas, né? E a pulverização é sempre como se fosse um nevoeiro mesmo, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então como você viu, ó, eu preparei uma colher nesse pouquinho d'água aqui e vou colocar aqui no pulverizador e logo na sequência eu vou colocar esse outro que já está preparado aqui também, né? Mas lembrando a você que é sempre uma colherzinha pequena de chá para cada litro d'água. Então, ó, mostrado para você a quantidade que a gente usa, né? A quantidade para cada litro d'água. E também mostrado para você a diferença de um e de outro, porque realmente não pode usar aquele concentradão para fazer esse preparo aqui. Esse preparo do sulfato tem que ser esses que já é comprado prontinho, né? Já na dosagem certa. Não importa a marca que eu mostrei, o que importa realmente é o produto. Em relação ao fungicida, muitas pessoas têm me perguntado se ele também tem efeito de nutrição para a planta. E na verdade, o fungicida ele é um veneno contra a doença que está na planta, né? Como diz a própria embalagem, ó, ele é eficaz contra a mancha negra e oídio. Então ele é contra o fungo, ele é um fungicida mesmo. Então é bem importante a gente fazer essa diferença, saber essa diferença na verdade, porque o fungicida ele não é adubo, ele não é fertilizante, ele é um veneno contra a doença e ao mesmo tempo é um remédio para a planta, né? Porque ele cura a planta daquela doença. Esse daqui eu descobri a eficiência dele no final do ano passado e de lá para cá nunca mais eu fiquei sem ele aqui, porque sempre que aparece uma mancha negra, um oídio aqui ou uma ferrugem, eu já faço a dissolução dele aqui, ó, que é 10 ml para 1 litro d'água e pulverizo a planta toda. Mas esse é para usar na planta realmente contaminada pela doença, né? Então tem, ó, o fungicida que é contra o fungo, contra a doença, e tem o fertilizante que é para fertilizar e tem efeito de fungicida. Então, ó, comecei a aplicar aqui o sulfato de cobre em todas as plantas, como você pode ver. A gente aplica fazendo tipo um nevoeiro, né? Passando por cima da planta, jogando até mesmo na parte de baixo da folha da planta, né? Porque a planta ela tem os estômatos, que são microboquinhas que tem na parte de cima e na parte de baixo da planta. Então, quando você joga, assim que o sol se põe e começa a escurecer, elas abrem essas microboquinhas e absorvem o que a gente joga em cima da planta, né? Então, ela guarda esse nutriente nela, faz a fertilização, a planta fica forte, porque o cobre ele tem um efeito contra fungos e contra outras doenças também. Então, assim, o cobre ele é um fertilizante com efeito de remédio também para a sua planta, vamos assim dizer. Porém, é bem importante essa questão da dosagem, não é porque a gente fala que uma coisa é boa que precisa exagerar, né?
Desde os meus primeiros vídeos aqui no YouTube, eu sempre falo uma frase que eu aprendi com um engenheiro agrônomo, que ele fala assim que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, a mesma coisa que pode salvar a sua planta, pode matar ela também, se você não usar a dose correta. E às vezes naquela euforia, naquela vontade de ver a sua planta desenvolver rápido demais, a gente acaba colocando um pouquinho a mais. E uma dica que eu sempre falo também no cultivo das suculentas e cactos principalmente, é sempre importante você colocar a menos, nunca a mais. O menos no cultivo é sempre o melhor. Então aqui eu dou muita dica de adubo, fertilizante, de uma coisa, de outra, mas sempre falando aí que é uma vez por mês e também falando aí que sempre colocar a quantidade menor. Às vezes lá no pacote pede para colocar uma colher, eu coloco meia. E aí o mês que vem eu vou lá e coloco de novo, né? Mais um pouquinho. Então é assim, não tem necessidade de exagerar na quantidade, né? E também, por que eu estou falando isso? Porque nos comentários algumas pessoas têm reclamado que aplicou sulfato de cobre na planta e acabou queimando a planta, né? Então essa informação de hoje, ela é mais para poder ajudar você, dizendo aí que realmente o sulfato de cobre é muito bom para as plantas, mas é importante saber a dosagem, né? Porque o que vai queimar a planta realmente é a quantidade ou o horário que aplicar. Jamais aplicar no início do dia, é sempre ao final do dia, quando o sol já está se pondo. Mesmo que o sol esteja no céu, mas ele não esteja batendo direto na sua planta, né? Ela já esteja ali na sombra. No dia seguinte, é muito normal a gente chegar e ver a planta toda manchada, desse jeito aqui, ó. Porque a planta absorveu o que tinha que absorver, o que ficou do lado de fora aqui é só mesmo o pozinho, né? Então na próxima rega, é só regar abundantemente que já limpa a planta toda, deixa ela limpinha, mas o efeito do fertilizante, do remédio, já está dentro da planta. E eu resolvi fazer esse vídeo também sobre o sulfato de cobre, embora eu já tenha feito vários vídeos aqui do sulfato de cobre, mas eu procuro estudar e aprender sempre sobre aquele produto que eu gosto de aplicar na planta e também trazer informação renovada para você. E ouvindo o engenheiro agrônomo falar essa semana, ele falou assim que a planta, quando você aplica o sulfato de cobre nela, ela ajuda na questão da transpiração da planta também. Porque eu não sei se você sabe, mas a planta ela também transpira igual a gente, né? Ela sua, vamos assim dizer. Então o que acontece? Quando você joga o sulfato de cobre nela, ela fica forte, ela pega os nutrientes que tem que pegar do solo e ao transpirar, essa transpiração dela, ela volta para o solo de novo, né? Então quando volta para o solo, essa transpiração ela volta com outros nutrientes que acaba caindo ali próximo da raiz da planta e voltando a ajudar a planta novamente. Ou seja, é um reaproveitamento de todos os nutrientes que a planta conseguiu absorver e depois, quando ela transpira, ela joga no solo de novo. Então é uma forma da planta estar sempre bonita por causa disso, porque o próprio suor dela, vamos assim dizer, acaba voltando para o solo e é onde ela fica bonita o tempo todo. E o engenheiro agrônomo também falou que quando a gente usa o sulfato de cobre nas plantas, na dose certa e do jeito certo, ajuda nessa questão do controle também do suor, da transpiração da planta, porque a planta também não pode transpirar demais, senão ela fica desidratada e desnutrida. Então o sulfato de cobre ele ajuda no equilíbrio assim dessa transpiração. E para quem é novo e nova no canal, talvez não ouviu essa informação em forma de historinha, que é o seguinte: o sulfato de cobre ele foi descoberto como uma coisa boa para as plantas através de um fazendeiro europeu que ele tinha uma plantação de uva, né, uma vinícola, vamos assim dizer, que as pessoas passavam e surupiava ali as uvas, né? Passava a mão nas uvas. E aí o fazendeiro, para não perder tanta uva, ele pensou num jeito de deixar aquela uva menos atraente. Então ele foi lá e preparou o cal virgem num tacho de cobre e jogou lá sobre a vinícola.
Então toda vez que as pessoas passavam que queriam surupiar ali as uvas estavam todas manchadas, igual você pode ver aqui as suculentas, ó, todas manchadas. E aí as pessoas perderam o interesse em pegar a uva porque ela estava feia, toda manchada, né? E além disso, o dono da fazenda percebeu que a parreira já não estava tendo tantos fungos quanto antes, porque as folhas viviam manchadas de fungo da pinta preta, por exemplo, e a partir do momento que ele fez isso, as folhas também ficaram bem mais verdinhas. E também brotava muito mais folhinhas novas, né? Então ele começou a perceber e daí surgiu alguns estudos depois para poder ver realmente o efeito do cobre nas plantas. E aqui, ó, voltando aqui para as suculentas, o que a gente percebe aqui é isso aqui, ó, como por exemplo essa Fantôme lotada aqui, ó, de brotação, de mudinhas. A planta a gente vê que ela está forte, que ela está vigorante. Então a gente consegue perceber aqui na prática que a planta fica realmente mais forte e mais resistente quando a gente usa um produto como o sulfato de cobre nela. Então, além da brotação, do crescimento e também proteger ela contra doenças, ajuda a manter também a questão da cor da planta, né? A planta fica nutrida e fica com a cor melhor. A Fantôme não dá para a gente ver muito verde nela porque ela realmente não é muito verde. Mas a gente consegue olhar, ó, e ver que a planta está com a roseta bem saudável, bem bonita, bem compacta. Então, traz saúde para a planta. A planta estando saudável, ela vai entregar para você tudo que você espera dela. Como é o caso da Fred Ives também, que quem tem ela sabe que ela vive perseguida por cochonilhas. E depois que nós começamos a usar o sulfato de cobre, a gente percebeu que deu uma diminuída até no ataque das cochonilhas, porque a planta realmente fica mais saudável. E a planta ficando saudável, não demora muito você ver resultado em relação a crescimento e brotação. Como você pode ver aqui nessa baciada, ó, ela está bem saudável, bem bonita e com muita brotação. E aí a gente escolhe deixar as mudas aqui. Depois de um tempo a gente também faz algumas retiradas, tira algumas mudinhas e leva para outros vasos também. Até porque se deixar ela muito amontoada assim, é certeza de cochonilhas virem e atacar as mudinhas aqui de baixo. Então a gente deixa por um tempo, procura deixar num local bem arejado aqui para elas tomarem bastante vento e também a claridade do sol. Mas vamos esparramando aqui mudas para todo lado, porque realmente elas não param de brotar e de desenvolver. Enquanto eu mostro para você algumas outras aqui que estão brotando muito também com o uso do sulfato de cobre, eu vou falando com você a respeito de uma questão que muitas das vezes a pessoa vê esse pacotinho que eu mostro aqui e elas me perguntam onde eu compro, né? E na verdade todos os produtos que eu mostro para você aqui nos vídeos, normalmente a gente consegue ele aqui em casa de agricultores, né? Casa de ração ou até mesmo floricultura. Mas algumas pessoas me falam nos comentários que não conseguem. Então, se você jogar o nome desse produto na internet, no Google, né, vai aparecer lá várias opções de sites que vendem esse produto. E aí você vai escolher lá o que for de mais confiança, né, da sua confiança, e faz a questão da compra. Com questão de uma semana chega para você na sua casa. Então, se você mesmo que está ouvindo não conseguir fazer isso, vê com alguém da família aí para te ajudar. É muito tranquilo, eu já fiz algumas comprinhas pela internet dessa forma e chega numa boa. E o bom é que são produtos com um valor muito em conta. Esse sulfato de cobre que eu mostrei no vídeo de hoje, aqui eu consigo ele por R$ 3,99. Então eu saio com preço muito bom. O fungicida também do pacotinho de 10 ml a R$ 3,99. Então assim, são coisas que a gente usa aqui desde o início do cultivo até a planta já está bem adulta e bem grandona. Como você pode ver aqui, ó, a gente tem alguns berçários, esse aqui é um deles. E esses produtos eu uso nas plantas desde novinhas já no berçário. Porque a dose é tão pequena que nem prejudica aí as mudinhas quando estão pequenininhas. Pelo contrário, fazem elas desenvolverem bem melhor. Normalmente tudo que eu aprendo com técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos eu gosto de trazer aqui para o canal para deixar como mais uma opção para você.
Inclusive eu queria que você deixasse nos comentários hoje se as dicas elas têm te ajudado e se você quer que realmente a gente continue trazendo toda a novidade que a gente aprende, né? Porque algumas pessoas ficam com um pouco de dúvida, porque às vezes me vê mostrando muitos adubos, fertilizantes e produtos e ficam na dúvida de qual usar. E na verdade tudo que eu mostro é opção, né? É uma coisa que você não tem hoje aí na sua casa, mas quando você sair para fazer alguma comprinha, ao saber da informação, ao bater os olhos naquele produto, você pode lembrar e saber que é bom e comprar, né, naquele momento. Porque é assim que acontece com a gente. Eu aprendi com alguns engenheiros e técnicos, quando eu vejo eu lembro. E a partir do momento que a gente vê um produto, os nossos olhos eles ficam mais atentos, né? Então quando você chegar numa casa de agricultor, numa casa de ração, numa floricultura, você já batendo o olho ali, você já lembra, ó, fulano falou que isso aqui é bom, vou fazer um teste. E uma outra dica também que eu quero deixar para você, já mostrando até aqui, ó, mais brotação, tá vendo, ó? É o sinal de que dá certo, tá vendo, ó? Brotação saindo para todo lado de novas mudas. Mas uma informação que eu quero deixar para você, junto com todas as informações do vídeo de hoje, é toda vez que eu, por exemplo, falar uma dica para você de um produto aqui, você pesquisa sobre ele na internet e vai ver outras informações para você também colher mais informações a respeito, para evitar de ter algum problema na aplicação, né? Para não dar nenhum problema na planta. Porque às vezes a minha informação com a informação de outra pessoa vai juntar mais informações ainda para você na hora de aplicar com mais segurança. Mas também tem uma frase que eu gosto muito que é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, quem acompanha o canal vê aqui, ó, a quantidade de planta que a gente tem e a quantidade que elas brotam, que elas desenvolvem. Então, isso mostra para você que realmente as dicas que a gente deixa aqui, elas surtem efeito, porque se desse algum problema não teria nem planta para mostrar, né? E ao contrário, graças a Deus, cada dia que passa a gente tem mais planta para mostrar e para deixar dica para você, porque não é só mostrar por mostrar, a gente gosta sempre de trazer alguma dica que vai ajudar você também daqui uns dias ter baciadas e floreiras cheias também, tá certo? Por hoje eu já falei demais, agora eu quero que você fale um pouquinho também, deixa nos comentários aí o que você achou das dicas do vídeo de hoje, se foi útil para você, se você já usa também o Fungitor, o sulfato de cobre. Deixa para mim de onde você assiste também, para a gente saber até onde chega as informações, tá bom? E se gostou do vídeo e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe o vídeo, né? Fazendo isso o YouTube entende que você está interagindo, está gostando aqui do canal. E aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, ele joga lá na tela do seu celular, da sua TV, e aí você escolhe assistir, né? Se você gostar do tema, tá certo? Então tá bom então, ó. Fica combinado assim então. E agradeço aí pela sua companhia. Você que sempre fica até o final do vídeo. Meu parceirão e minha parceirona sempre. Eu agradeço muito pela sua companhia realmente. Desejo para você o melhor dessa vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.